Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos, queridos estudantes da doutrina, a mais um estudo de um novo capítulo do livro Nosso Lar. Desta vez vamos ler o capítulo número 24, onde vamos descobrir qual era aquela mensagem que Lísias queria ouvir naquele aparelhozinho que ele ia ligar. Não chegou a ligar porque, entretanto, começou a conversar com o André Luiz, e para quem não sabe o conteúdo dessa conversa, pode ver no vídeo anterior, que vou deixar aqui numa referenciazinha. E antes de darmos início à leitura do capítulo, vamos então, como sempre, realizar a nossa oração inicial. Por isso vou pedir a todos que possam achar uma posição confortável e ir fechando os olhos. Respirando profundamente, sentindo o ar a circular. E serenando os nossos pensamentos. Elevamos os nossos corações ao alto, agradecendo ao Pai, Deus nosso Criador, Deus de amor e bondade, e ao amigo divino, o Mestre Jesus. Agradecemos por nova oportunidade de união, de estudo, de reflexão e oração. A oração que nos leva um caminho único de contato com o Criador. Um caminho único de contato com o Mestre Jesus. Onde aurimos forças para as provas do caminho, para os trabalhos que nos propomos realizar, para as tarefas de amor, de auxílio e amparo, onde aurimos forças e inspiração, coragem, e adquirimos nova visão. Para a melhor execução das tarefas a que fomos chamados, todos nós, obreiros da seara do Cristo, onde o trabalho não cessa, e não cessa mesmo, e onde é necessária a entrega e a dedicação das nossas mãos para lavrar a terra, para semear, para regar e colher os frutos um dia desse trabalho incessante
frutos de amor, de paz, de cura e transformação. Sigamos ao trabalho, queridos irmãos e amigos, com coragem e com fé. Sigamos caminhando hoje e pela eternidade, unidos com Jesus no nosso coração. E a paz do Cristo nos envolva hoje e sempre, e que assim seja. No livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, o impressionante apelo. Ligado ao receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor, no gabinete de trabalho. Daí a instantes começou ele a falar. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colónia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de se espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho da higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. Em inflexão do estranho convite, abalaram-me as fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Estamos ouvindo moradia velha, colónia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afincar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz? Indalguei, aterrado. Pois não bastou o sangue da última grande guerra? Lísias sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidão dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera. Pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia batida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgando que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando umas perplexidades, Lísia esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura, tal como na Terra. Os que se afinizam perfeitamente entre si podem promutar pensamentos
sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimónios nacionais e linguísticos renascem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. No mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Nesse interim, interrompia-se a música voltando o locutor. Emissora do Posto 2 de Moradia, continuamos a irradiar o apelo da colónia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos, muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência, pátrias mães da civilização ocidental, o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do ponto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colónia em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimónios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas, amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós volvemos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo, dilatemos nossa fé, que o Senhor nos abençoe. A essa altura desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima, que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo falou comovido. Grandes abnegados os irmãos de Moradia. Tudo inútil, porém, assentou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizada. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso. A situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de Moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral,
reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora as necessidades de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amargoso assunto, Lísias convidou-me a recolher. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo dessa noite. Nós vimos neste capítulo que não era um rádio, como ficou meio que parecer no capítulo anterior, e era sim uma televisão, não era um televisor, porque André conseguia ver a imagem que saía do receptor. O que é interessante que deve ter sido para ele ver tal coisa no plano espiritual. Nós, na noite de hoje, só colocando aqui as coisas a jeito, então, no capítulo de hoje, o impressionante apelo. Qual foi o apelo? Então, nós veremos aí citação retirada do capítulo, o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem, ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Ou seja, o umbral tem essa ligação, essa influência na mente do homem encarnado, e houve esse apelo para que todos pudessem ceder algumas horas de cooperação. O que será que seriam essas horas de cooperação? O que vocês acham que eram essas horas? Cooperando com o quê? Alguém tem ideia? Com os bons pensamentos. Exatamente, com os bons pensamentos, né? Com a energia. Se os irmãos do umbral ajudavam no desequilíbrio, é claro que nossos irmãos nas colônias, os irmãos que são os obreiros, não é, de luz, eles iriam doar aí essas energias positivas. E fato curioso é que os moradores da colônia receberam esse apelo em agosto de 39, e alguns dias depois, no 1º de setembro de 39, a Segunda Guerra teve início com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista. E logo após esse fato, né, de iniciar aí a guerra da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 39, em agosto de 1945, ou seja, 6 anos após essa súplica de ajuda que nós vimos, que nós estamos conhecendo agora, mais de 145 mil pessoas desencarnaram com a bomba em Hiroshima. Dessas 145 mil pessoas, isso é aproximadamente, mais de 40 mil eram crianças. Estavam sendo, então, recebidas no plano espiritual, o que foi uma atrocidade não só para o nosso plano, mas para o plano espiritual também. Nós iremos já, neste momento, nós não vamos ter delongas hoje, ter um momento de reflexão, e no momento de reflexão dessa noite,
nós vamos dar uma olhadela, nós vamos dar ter uma leitura do Livro dos Espíritos, que ricamente nos dá muito, que nos traz muitas informações com relação ao que nós queremos saber com relação ao capítulo. E eu tenho dividido alguns grupos hoje, cada grupo, como vocês podem ver, cada um de 1, 2, 3, 4, 5, vocês têm uma questão em que vocês vão ter que dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos. Então, o que eu vou fazer é, eu vou fazer uma pausa com o pessoal de casa, e enquanto isso nós vamos nos organizar aqui nos bastidores, nós vamos fazer leitura e nós traremos para vocês a leitura daqui a alguns minutos. Então, nós temos a dupla de 1. Pode ir, pai. Uma questão do Livro dos Espíritos, no capítulo de número 4, intitulado A Pluralidade das Existências, e no tomo A Encarnação nos Diferentes Mundos. E na questão 182, Kardec questiona os imortais. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E o Espírito da Verdade, juntamente com os imortais, respondem: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer, que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Isso nos faz lembrar algum dizer de Jesus, não é? E Kardec faz um adendo a essa resposta da seguinte maneira: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhes fazem a necessidade física, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê, com os olhos do corpo, o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral. Para os seres que ele constituem quando encarnados, as paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhe dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause, encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quando menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa, ainda, uma graça da providência que, desse modo, abrevia os sofrimentos. Bom, meus amigos, a resposta dos imortais sobre essa questão de Allan Kardec vem nos remeter grandemente à nossa atual situação de transição planetária. Há alguns séculos atrás, éramos altamente brutalizados, com corpos
descomunalmente mais fortes do que hoje, sem habilitações literárias, mas com muito músculo. E daí a providência divina colocou-nos em mão a evolução tecnológica, a evolução das letras, a evolução da arte e da música, e nós passamos a dominar, de certa forma, o nosso ímpeto maléfico. Já não mais precisaremos desses corpos, dessa forma carbono, tão animalizada, num futuro bem próximo. Nos assevera o Espírito da Verdade, e de acordo com que nós evoluímos, nós deixamos de ter necessidade de consumo material, ou seja, vamos nos libertando dos grilhões que nos prende ao estado da matéria, ou seja, esse estado sólido que nos prende e nos agrilhoa através do nosso orgulho e das nossas ambições a esse plano ainda de provas e expiações. Assim que adentrarmos completamente, já a partir de 2057, como assevera Emmanuel, o plano de regeneração, ficaremos mais, e as nossas crianças hoje já provam isso, com a cabeça maior e o estômago menor, em que as nossas intuições passarão a atuar de tal forma que nós usaremos a telepatia como meio de comunicação. Não necessitaremos mais de matar o nosso semelhante animal para nos alimentarmos dele, e as guerras serão abolidas de vez. Por quê? Porque estaremos entrando no reino da fraternidade. Muito obrigado. Maravilha, obrigada, Pai. E eu acho que o ensinamento que Jesus nos deixou, que você estava falando, Pai, no começo, é: conhecereis a verdade nos libertará, não é? Exatamente. Então, nós vimos aqui E outra é que ele nos disse, né? Quando os apóstolos perguntaram a ele, por que não nos revelais as coisas do céu, né? Ele, olha, eu te digo das coisas da terra e vocês não a compreendem, e que dirá se eu dizer as coisas do céu, não é? É verdade, nós não conseguiríamos, né, entender aí. Então, nós vimos aqui, não é? Então, à medida que os espíritos vão evoluindo moralmente, não vai haver necessidade de matar ou machucar algum semelhante, e não haverá necessidade das guerras e do ódio, pois as paixões da carne se enfraquecem, dando lugar ao sentimento fraternal. Maravilha. Muito obrigada, Pai. Então, vamos prosseguir para a próxima dupla, que é a dupla de número 3, Felipe e Dona Maria. Então vamos lá. Do capítulo número 6 da Lei da Destruição, a pergunta 742. Que é o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. E daqui do nosso estudo a esta questão, nós gostaríamos de salientar que um estado de guerra é sempre levado, ou está sempre intimamente ligado à natureza de cada povo, como nos diz na resposta, que a natureza animal, quando predomina sobre a natureza espiritual, leva sempre a um estado mais brutalizado, a um estado de ignorância do homem, que desconhece as leis do Criador, e por desconhecer as leis do Criador, desconhece os princípios da fraternidade, os princípios da caridade, e
e é por este estado belicoso que nós também conseguimos percepcionar a evolução moral dos povos. Não a evolução científica, porque muitas vezes eles podem ter evolução científica, mas não quer dizer que tenham a evolução moral na mesma dimensão que tem a evolução científica. E então, eles só conhecem a dominação através da força e da imposição da sua vontade. Nós também podemos ver que as guerras, muitas vezes, são operações de socorro. E o que é que isto quer dizer? Que muitas vezes, somente através deste mecanismo, é que os povos conseguem acordar para a dura realidade e buscar uma nova forma de viver, ou seja, acordar para a vida maior. E aqui há um dizer de Jesus que explica isto muito bem, que diz assim: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que traga o escândalo. E é isto, ai daquele que traga a guerra, mas muitas vezes a guerra faz com que nós possamos, através dos mecanismos da dor, que infelizmente é a forma como nós, enquanto seres ainda muito imaturos, conseguimos aprender, mas também de dizer que, e ficou visto neste capítulo do livro do Nosso Lar, que mesmo no cenário de guerra, a assistência espiritual nunca é deixada de ser providenciada para nós. E por trás desses movimentos belicosos existe sempre um enorme amparo espiritual, porque nós vimos os nossos irmãos esforçarem-se por emanar bons pensamentos, para nos elevar a nossa grade energética, por tentar transformar aquilo que é o nosso pensamento coletivo. E depois, como Deus é perfeito, aproveita-se da nossa ignorância, não é? Da nossa brutalidade, faz com que a amiga dor nos venha, para nós aprendermos através desse aguilhão que se chama dor. E nós podemos ver que depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial houve sempre uma tentativa de aproximação dos povos, foram criadas comunidades, foram criados fóruns em que pudesse haver uma partilha. Aliás, da própria Segunda Guerra, há um esforço de construção coletiva de todos. Então, criou-se, daqueles anos muito negros, criou-se um ambiente de fraternidade em que franceses, ingleses, alemães e portugueses tentaram todos reconstruir o solo que antigamente a brutalidade destruiu. Também de dizer que, com o passar do tempo, e o Robson falava neste momento de transição, em que nós vamos deixando aquela inteligência mais instintiva, já passamos pelo raciocínio e vamos passar para uma inteligência muito mais intuitiva, ou seja, vamos apurando o nosso grau de inteligência, muito alicerçado na base do amor. Naturalmente, estes climas de tensão e de brutalidade vão-se dissipando, até que um dia nós só o conheçamos, como diz no Evangelho, conforme nós hoje conhecemos as sociedades pagãs que ficaram lá atrás, como uma breve memória, nem as conhecemos muito bem, e assim vai acontecer connosco um dia. Nem vamos conseguir compreender muito bem porque é que se instalaram guerras no mundo, porque vamos viver num clima de fraternidade. E passo. Ótimo, obrigada, Felipe. Para aqueles que quiserem depois analisar, essa citação da necessidade animal, ela tem uma explicação também na questão 182 sobre as paixões e as vicissitudes da carne, tá bem? Continuando, obrigada, Felipe, Dona Maria. Continuando para o próximo. A próxima questão está com a dupla de número 2, Mari e Mônica. Então, do capítulo número 9, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, temos a questão número 542.
em uma guerra, a justiça está sempre de um lado, como os espíritos tomam partido por aquele que está errado. Sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os impressiona. E a questão número 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem nenhuma dúvida, os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas as concepções. Pronto, a primeira questão, a questão número 542, já foi um pouco até abordada pelo irmão Robson na questão da evolução dos espíritos. E se nós estivermos numa faixa evolutiva ainda muito ligada à matéria, mais primitiva, mais inferior, digamos, na escala da evolução e progresso espiritual, vamos ser aqueles espíritos que procuram a discórdia e a destruição, e por isso a guerra, a justiça para nós não pouco nos afeta realmente, porque somos espíritos que se comprazem na guerra e nas lutas, e pelo poder e por tudo, na verdade. E a questão número 543 fez-nos lembrar de imediato de outra questão que também está neste capítulo, que é a questão número 459, muito referida e muito falada, que diz, que pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta é, nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. E, na realidade, tanto para o bem como para o mal, o que se manifesta no plano material é primeiramente projetado no plano espiritual. E com a certeza que os espíritos influenciam os espíritos encarnados que estão à frente das guerras e desses planos de destruição, porque também alimenta a prosperidade da sua condição de vida, digamos assim. Alimenta mesmo, porque fornece vários fluidos que servem para a manutenção da sua vida no plano espiritual e na condição em que se encontram. No entanto, vou referir aqui também a leitura do capítulo de hoje, e que falava da nutrição, e ele falava no sentido da nutrição do egoísmo e do orgulho, e eu vou falar aqui para nós sermos aqueles que nutrem e alimentam o bem e contribuem para o equilíbrio, com fazermos o nosso esforço para a manutenção de pensamentos e sentimentos equilibrados, mesmo não sendo sempre fácil fazermos por isso. E como falava a prece inicial da oração, e a oração é o que realmente nos ajuda a manter esse equilíbrio e essa paz e essa boa psicosfera. Vamos alimentar agora o que não fizemos antes, durante milénios, alimentar agora o bem e o amor e a paz. E é isso. Obrigada ao grupo. Mônica, você tem alguma coisa a dizer? Não, foi tudo dito. Obrigada. Obrigada. Passando ao próximo grupo, então. Que a Ana vai falar um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Nós calhou a questão 745, que diz: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? E a resposta dos espíritos é: este é o verdadeiro
culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá por cada homem ao qual causou a morte para satisfazer a sua ambição. Ora, nós falámos e lembrámos logo do tempo em que foi escrito o Nosso Lar, em 1939, às portas da... E aquele capítulo especificamente que nós tivemos a ler hoje, que foi mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial, e claro que inevitavelmente lembrámos do Hitler e de toda a destruição, milhões de mortes que ele causou, e inevitavelmente pensámos logo onde estaríamos nesse momento. Nessa altura estaríamos no plano espiritual, estaríamos a vibrar positivamente ou negativamente, estaríamos como é que nós, qual seria a nossa condição nesse momento, nessa altura? Lembramos também da guerra na Ucrânia, não é? Agora, que é neste momento de transição e no nosso entender, nesse momento estaríamos provavelmente a preparar-nos para a reencarnação. Portanto, nessa altura, e uma vez que nós estamos já despertos para a espiritualidade, já nesta fase estamos com a vontade de trabalhar com Jesus, de nos abrirmos à espiritualidade e abrir o coração para o bem, provavelmente estaríamos já em preparação a receber instruções para esta fase de transição e para podermos colaborar com o plano superior, para podermos colaborar com a paz no mundo nesta fase. Portanto, naquela altura, não sei bem se estaríamos conscientes ou não do que se estaria a passar na Terra, mas com certeza que já estaríamos a ser preparados para esta fase em que passamos por uma guerra também, embora não seja ainda, ou esperemos que não seja a nível mundial, mas afeta mundialmente, pelo menos a economia, a globalidade. Todos estamos envolvidos, direto ou indiretamente, todos estamos envolvidos nesta guerra, não é? Portanto, e todos estamos a sofrer com isso de uma maneira ou de outra, quanto mais não seja pelo despertar para a fraternidade, e a compaixão já aqui nos começa a despertar também o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, para estarmos solidários com aqueles que estão a sofrer diretamente com isto. E já estamos aqui a movimentar forças mentais para contribuirmos positivamente para a paz. E pronto, e foi o que nós falámos. Foi isso, e nós estávamos até pensando entre nós, porque neste momento é possível para que nós possamos estar aqui em reflexão sobre o estudo do livro, sobre o estudo do que aconteceu no passado, os erros, como melhorar. E nenhum de nós estava encarnado nessa encarnação nessa altura, não é? E será que nós estávamos desencarnados, encarnado em outra encarnação, vibrando positivamente, vibrando negativamente, no umbral? Será que nós estávamos, na verdade, lá, sabe, em batalha? O que importa é que nós estamos aqui agora preparando um futuro melhor, não é? Que foi o que nós refletimos com relação a isso. Obrigada, Ana. E prosseguindo para a próxima questão, nós temos o grupo número 4, que é o último,
E estamos terminando aí com a questão. Bom, a pergunta que vale $1 milhão ficou para a gente, né? A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Está no capítulo 6, no título Guerras. O Espírito da Verdade responde: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Bom, eu acho que quando o Espírito da Verdade diz ali sobre a lei e a justiça, é sobre o que Jesus falou, né? Sobre amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e respeitar o seu próximo também. Eu acho que quando o ser humano entender que isso é o grande ouro que a gente tem, que é, assim, o principal da vida, do manual da vida é esse, aí sim acabará as guerras. Eu não consigo ver isso num futuro muito próximo, assim. Meu pai falou aí que em 2050 e pouco, a gente já vai entrar no ano da... Como é que ele falou? Não, é porque o planeta vai entrar em regeneração. Regeneração, isso. Mas não vai estar regenerado, não é? Ele Pois vai é. Eu acho que talvez a partir daí comecem a entender melhor o que isso quer dizer. Por enquanto a gente está vivendo hoje, eu não consigo ver o ser humano entendendo que o princípio da vida é esse: amar a Deus, amar o próximo, respeitar. Só assim acabariam as guerras, né? Eu estava falando com a minha mãe e a gente estava comentando aqui sobre a guerra também da Ucrânia, da Rússia, que o homem, ele pensa muito no material, no eu quero, no meu ego, no que eu quero, não importa o que você queira, entendeu? A partir daí que vem as guerras, né? Então, eu acho que, por enquanto, a gente ainda não consegue entender o que é lei e justiça de Deus, para podermos, né, viver em paz com nosso irmão. Perfeito o que você disse, porque foi por isso que nós iniciamos o estudo com aquela explicação em que o pai explica sobre o que seria, não é, a diferença entre o plano espiritual, né, de seres mais evoluídos, não é, do que nós neste momento. E a única questão que ficou faltando, que ninguém leu, e é importante lembrar, que é qual foi o objetivo da providência, tornando a guerra necessária. E o Espírito da Verdade explica que a guerra é necessária para a liberdade e o progresso, não é? Nós iremos adentrar aí numa outra oportunidade, mas o mundo regenerado, quando estiver regenerado, não haverão guerras. Porque aí, vocês lembram que na semana passada nós comentamos sobre o bem prevalece em face do mal, que nós estamos ainda no mundo de expiações, então ainda o mal tem a prevalecência, mas não será para sempre assim. Muito bem, para terminar... Oi. Deixa eu só esclarecer esse ponto aí, para que não haja dúvida. Eu, quando disse Emmanuel nos assevera que a partir de 2057 já estaremos no mundo regenerado. É o início do mundo regenerado. É uma própria conta feita por Allan Kardec e pelo Espírito da Verdade, que a transição planetária iniciou-se 100 anos antes do advento do Livro dos Espíritos, ou seja, 1857, estaria 1757, mais 200 anos, 2057. Iniciando-se uma nova etapa, que é a nova etapa de regeneração e progresso. Então, a partir daí, o homem já começaria a compreender o sublime exercício do amor, a atenção e o respeito e a subserviência à lei de Deus. E entraríamos, como na resposta da questão lida por mim, né, e estaríamos pensando já
vibrando a fraternidade universal, né? Sendo que a evolução não tem contas exatas, né? Ela vai de acordo com o sistema individual e o sistema coletivo. É só para que não haja dúvidas nisso, né? Emmanuel assevera-nos que, a partir de 2057, pelas contas feitas pelo Espírito da Verdade e por Allan Kardec, estaríamos, abandonando já de vez provas e expiações. Estaríamos adentrando com os 2 pés na regeneração e no progresso, né? E dali para mais 70 vezes 7, ainda vai alguns milhares de anos para a gente compreender exatamente as leis de Deus, praticar as leis de Deus e a presença do amor em nossos corações. É isso mesmo. Vamos continuar, então. Obrigada, pai. Vamos continuar, então. Nós iremos terminar aí esse raciocínio sobre a guerra, sobre a evolução, com esse capítulo aí do livro do Astronautas do Além. Está com você o microfone, dona Vladinha. Do livro Astronautas do Além, psicografado por Chico Xavier, José Herculano, Guerras e Aflições, capítulo 11. A nossa reunião pública, integrada por vários grupos de companheiros, teve por tema central a questão 745 de O Livro dos Espíritos. Os comentaristas presentes falaram sobre os quadros aflitivos das guerras do passado e daquelas que ainda hoje acontecem no mundo. Figuras destacadas dos conflitos humanos foram lembradas, e o assunto como que envolveu todos os amigos presentes, suscitando opiniões diversas. Ao término da reunião, foi o nosso caro Emmanuel quem escreveu os apontamentos finais da noite na página Paz e Amor. Paz e amor, Emmanuel. Lembra os que passaram no mundo antes de ti, agindo e auxiliando para que a vida se fizesse melhor. Por outro lado, reflitamos que não restam senão cinzas daqueles outros que instalaram ódio e vingança em si mesmos, perseguindo os próprios irmãos. Esses transitaram nos caminhos terrestres, disseminando viuvez e orfandade. Vestiram-se muitas vezes de ouro e púrpura, assinalando, porém, a retaguarda com as marcas infelizes do luto e da opressão. Foram considerados vencedores e, no entanto, desapareceram, largando penúria e morte nos próprios passos. Aqueles, porém, que te legaram o recanto acolhedor em que estagias no mundo, caminharam sofrendo e abençoando, desculpando e servindo, bom e belo na própria alma, e reconhecerás que as ideias mais elevadas te surgem da mente à maneira de fontes inspiradoras, jorrando diretrizes através das memórias que te deixaram semelhantes a mosaicos de luz. Aqui é a dedicação dos pais orientando-te os dias primeiros. Ali é a tolerância dos benfeitores que te apoiaram na escola. Adiante é o coração amigo que te deu a bênção do afeto por mensagem de segurança. Mais adiante é o amor de alguém que partiu para a vida maior, hipotecando-te confiança e carinho. E, às vezes, mais além, é uma criança que te entregou o berço vazio, depois de pousar contigo por algum tempo, a doar-te em beijos de ternura os anseios da vida imperecível. Não te aflijas pela obtenção de tarefas enormes. Agradeça a todos os que te proporcionaram os testemunhos
de paz e amor com que sonhas entretecer o futuro melhor e não esmoreças no trabalho de elevar e construir. O Senhor não nos roga o impossível, mas espera sejamos, ainda hoje, a frase que reconforta o silêncio, que compreende o abraço fraterno, que levanta a coragem dos tristes ou o apoio dos que vagueiam ao desamparo. Efetivamente, são ainda muito grandes as labaredas de inquietação que varrem a terra. Observa, no entanto, que ninguém te reclama prodígios capazes de redimir o mundo de um instante para o outro. E nem Deus nos pede espetáculos de grandeza. Onde estiveres, estende o tijolo do amor que possas oferecer ao edifício da paz e a fim de extinguir o incêndio das aflições humanas. Dá teu copo de água fria. Obrigada, mãe. Estender um copo de água fria ao incêndio das aflições humanas. Grande Emmanuel. Grande Emmanuel. Então, nós vimos aí a leitura que Emmanuel nos deixou e, como sempre, o Emmanuel nos tira o ar, não é? Nos leva. Agora nós iremos passar para um assunto muito interessante que o André trouxe nesse capítulo, que é com relação a como os espíritos de diferentes etnias se comunicam no plano espiritual. Como será que isso acontece? Hello, it's me, né? Aí pede a ajuda do universitário para me traduzir. Então, olha, os idiomas no plano espiritual. Para os espíritos e, sobretudo, para os espíritos superiores, a ideia é tudo. A forma não é nada, ou seja, a matéria não é nada. Livres da matéria, sua linguagem entre eles é rápida como o pensamento, uma vez que é o pensamento que se comunica sem intermediários. Isso está no Livro dos Espíritos, na introdução aos estudos da doutrina espírita, bem lá no início do Livro dos Espíritos, nessa partezinha 14, e está lá entre, é um texto maior, eu trouxe só uma partezinha que nos interessava, que é super interessante. No mundo espiritual, a linguagem é única, formada pelas ideias, o pensamento, telepatia. Porém, ao ser uma morada transitória na colônia, muitos irmãos ainda se encontram em desenvolvimento e evolução, o que pode levar um tempo até que consigam se comunicar telepaticamente. Faculdade que conquistarão com esforço, desenvolvimento, equilíbrio e dedicação. Segundo informações doadas pelo autor do Nosso Lar, ao desencarnarmos, nos encontraremos com as mesmas características que possuímos ao desencarnar. Ao desencarnarmos, nos encontraremos com as mesmas características que possuíamos ao desencarnar, ou seja, nós seremos da mesma forma que éramos aqui, quando encarnados. As esferas terrestres são uma cópia do verdadeiro lar a que pertencemos, e a adaptação ao ambiente espiritual é gradual, respeitando o desenvolvimento de cada um. Vocês lembram como nós falamos que ninguém muda, ninguém vira santo, todos continuam sendo uma cópia do que eram, porém sem a matéria. Então, se você fala português, tcharam, você vai desencarnar falando português. Se você consegue falar francês, espanhol, tcharam, você também estará falando português, espanhol e francês. Não tem nenhum milagre, você desencarnou e vai estar lá falando a língua dos anjos, tá bem? E os bilíngues, né, Jaqueline? Desculpa? E os bilíngues? E os bilíngues falarão todas as línguas. É o que você for enquanto você estiver aqui,
você será quando você estiver lá. Mas isso é até que você se acostume, não é? Até que você se adapte. Vocês lembram que nós falamos sobre a volitação? Que nós lemos um capítulo do livro do Violetas na Janela, em que Patrícia dizia que tinha que aprender a volitar. E nós vimos que André tinha que pegar ali o aerobus, porque ele não sabia volitar ainda. Então, é a mesma coisa com a linguagem. Ao chegar lá, há de se aguardar com paciência, e aqui ainda trouxe aqui a questão de o esforço, o desenvolvimento, o equilíbrio e a dedicação para que consiga se adquirir essas novas aptidões. Tá? E aqui eu trouxe para vocês uma citaçãozinha, que é que eu trouxe, pronto, o Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo de número 19, no item 224, ele cita: os espíritos só têm a linguagem do pensamento. Essa é a questão para os espíritos mais evoluídos, digamos assim. Eles não precisam estar ali pedindo alguém para traduzir, porque eles conseguem emitir com o pensamento o que eles querem doar, não é? A mensagem que eles querem doar, ou a vibração. Como se caracteriza a imagem entre os espíritos? Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza em si próprio. Isso está na Evolução entre Dois Mundos, de André Luiz. E no livro, que eu não trouxe aqui, mas no livro Os Mensageiros, quem leu o Mensageiro, spoiler, alerta do spoiler. No livro Os Mensageiros, que é o próximo após o Nosso Lar, ali no capítulo 18, tem uma situação, né, que se encontram ali mais de 400 desencarnados vindos ali da Segunda Guerra Mundial, e o Aniceto pergunta ao Alfredo acerca das dificuldades de linguagem, e o Alfredo diz que para cada grupo de 50, a colônia lá fornecia um enfermeiro, eles chamam, até escrevi aqui, enfermeiro instrutor, que era alguém que todos aqueles naquele grupo poderiam se comunicar, ou seja, era uma forma de intérprete. Então, teve ali naquela situação, naquele momento, né, de necessidade, um intérprete para ajudar os nossos irmãos que desencarnavam ali naquela época. Sabe-se lá se não éramos um deles, nós que estamos hoje. E aqui eu deixo para vocês aí as referências bibliográficas do estudo de hoje. Agradecendo a todos por esse estudo. Alguém tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a adicionar, algum comentário, alguma pergunta? Alguém quer falar uma língua diferente? Não, eu queria só dizer aqui uma referência. Sim? Já não me lembro do nome do livro, daquele que é o capítulo 11, que até foi a tua mãe que leu. Astronautas do Além. Astronautas do Além. E termina muito bem com o dizer de Emmanuel, que fala do copo de água fria. Mas é muito interessante nós só olharmos para a passagem de Jesus Cristo, quando diz isso. Eu até vim ver aqui ao telefone, que é em Mateus 10:42, em que Jesus Cristo põe uma condição muito importante para a distribuição desse copo de água, para nós não perdermos o galardão, que ele diz assim, que ele diz: por ser este meu discípulo. Ou seja, temos que seguir ao Cristo para podermos recolher todas as suas bênçãos. Não basta só distribuir, não basta só fazer a caridade. Temos que, primeiro que tudo, seguir aquele que é o nosso modelo e era isto, porque eu quando li lembrei-me disto e agora voltei a lembrar, e acho que é importante nós lembrarmos que às vezes passa ali despercebido, mas que Jesus mete ali uma condição que diz: antes de distribuires o copo, antes de fazeres a tua oração, antes de fazeres o teu momento de caridade, torna-te meu discípulo verdadeiro.
Exatamente. Bonito. Muito bem lembrado. Eu fico muito feliz que nós possamos adentrar, assim, tanto o Livro dos Espíritos no estudo do capítulo. E eu sei que talvez você tipo, nossa, Jaque, mas a gente nem falou muito sobre o que aconteceu ali na conversa de Lísias. É muito importante que nós possamos entender o que aconteceu, sobre o que Lísias estava falando, sobre o que estava acontecendo no nosso plano naquele momento. Nós vimos ali o que aconteceu no plano espiritual, mas é um momento de reflexão muito importante, porque é como se fosse hoje, é tão atual, mesmo tendo sido há tantas décadas atrás, nós estamos vendo essas batalhas, essas atrocidades acontecendo, e nós sempre pedindo a Deus que não haja uma terceira guerra mundial, que não aconteça mais conflitos, porque nós queremos a paz, nós queremos viver em paz, nós queremos evoluir, não é? Eu acho que todos os dias eu peço a Gu para fazer a prece de abertura, eu peço a vocês que possam fazer a prece de encerramento, e eu agradeço a todos vocês por preces lindas que vocês fazem, mensagens maravilhosas que nós compartilhamos no momento de prece, mas eu gostaria de convidar vocês todos para que nós possamos todos, em voz alta, juntos, terminar o estudo de hoje com o Pai Nosso, que é a prece que o nosso querido e amado Mestre nos ensinou, e que nós possamos oferecer essa prece para todos aqueles que estão sofrendo, de alguma forma, afetados por essa guerra que está acontecendo, que não seja direta ou indiretamente, não é? Pomos nossos irmãos encarnados e desencarnados em nossos pensamentos, e não tem uma forma melhor de fazer uma prece que não seja com essa. Tenho certeza que nós seremos ouvidos de todo o nosso coração. Eu vou partilhar só uma musiquinha. Então vamos todos fechar os nossos olhos, todo mundo com os microfones abertos, porque nós vamos todos fazer a prece em voz alta, pedindo a Deus, pedindo ao nosso Mestre Jesus, possa olhar, possa abençoar a todos os nossos irmãozinhos, as nossas irmãs, que neste momento tenham sido afetados por essa desavença, por essa guerra que está acontecendo entre dois países tão próximos a nós. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E assim nós vamos dar como encerrado, né, o nosso estudo do livro Nosso Lar, mais um capítulo, agradecendo a todos vocês pelo vosso tempo, pela dedicação, pelas vibrações, pelas boas energias, que é muito, muito bom estar aqui com vocês todas as semanas. E nós nos encontraremos na semana que vem para o capítulo número 25. Vamos ver o que acontece aí nessa história. Se assim Deus o permitir. Olha, um beijo no coração de todos vocês.